Então, pessoal, vamos lá dar continuidade aos estudos dos gases. Vou lembrar um pouquinho de vocês, para vocês que eu falei na aula passada. Nós estamos estudando os gases, mas não é qualquer gás, é um gás especial, que é chamado de gás ideal. Esse gás ideal, ele é chamado assim porque a gente pode desprezar a influência externa e seguir algumas leis mais simples, como eu vou mostrar para vocês agora. Esses gases, eles são considerados ideais quando eles estão na forma gasosa em condições normais de temperatura e pressão. Como, por exemplo, a água não pode ser considerada um gás ideal porque no estado normal ela vai estar em que estado? Em situações normais ela vai estar em que estado? Líquido. Então ela não é um gás ideal. O vapor, quando você evapora a água, não pode ser considerado um gás ideal. Agora, por exemplo, o oxigênio que a gente respira pode ser considerado um gás ideal? Pode, porque em condições normais, qual é o estado do oxigênio? Gasoso. Então ele pode ser considerado um gás ideal, beleza? A gente viu que para saber como é que o gás está, você não pergunta para ele, né? E aí, gás, como é que você está? Não é assim. A gente precisa olhar para três coisinhas. Quais são as três coisinhas que definem o estado do gás? Pressão, volume e temperatura. Por isso que essas três coisinhas são chamadas de grandezas de estado. Grandezas de estado porque definem o estado em que o gás se encontra. Beleza? A gente vai ver agora que essas três coisas elas se relacionam, elas se ligam através do que a gente chama de lei geral dos gases ideais. Como são vocês, os gases ideais, eles obedecem a uma lei mais simples, que é esta lei aqui. Vocês vão ver, na verdade, que isso daqui é decorrência de uma outra equação, que é chamada equação do Clapeyron, mas no momento oportuno a gente vai ver ela. Vocês precisam entender primeiro que quando um gás está confinado dentro de um recipiente, eu tenho um gás fechado dentro do recipiente. Este gás, ele pode variar a temperatura, ou seja, eu posso esquentar ele ou esfriar. Eu posso aumentar ou diminuir a pressão e eu posso também aumentar ou diminuir o volume, mudando o recipiente, apertando ele mais, né, aumentando a pressão, a temperatura, enfim. Então a gente vai considerar que um gás, quando ele está confinado, preso ali dentro de um recipiente, ele pode obedecer a esta lei. O que é que diz esta lei, pessoal? A ideia é bem simples. Você vai ter uma situação inicial e você vai ter uma situação final, que aqui eu chamei de 1 e aqui eu chamei de 2. Observem, pessoal, esta aqui, ó, representa a situação inicial. E esta daqui representa a situação final. E nós temos uma igualdade entre as duas situações. Eu tenho uma igualdade entre a situação inicial e uma igualdade em relação à situação final, beleza? Como assim? Que relação é essa? A pressão no primeiro estado vezes o volume no segundo estado, dividido pela temperatura no segundo estado. Ou seja, se você fizer esta operação matemática, de multiplicar a pressão, multiplicar o volume e dividir pela temperatura, se você fizer esta operação, você vai ter um resultado igual a você fazer em outra situação, pressão, volume e temperatura. Se eu tivesse uma terceira situação, esse resultado também seria igual. Eu ia chamar assim, ó, P3, V3 sobre T3. Se eu tivesse uma quarta situação, ia ser tudo igual. Então, o que a gente pode concluir? Que sempre que você fazer esta operação, você vai encontrar um resultado que vai ser o mesmo para aquele gás. Sempre que você multiplicar volume, pressão e temperatura e dividir pela temperatura, você vai encontrar sempre o mesmo resultado para qualquer situação que você mude. Se você mudar a pressão, mudar o volume e mudar a temperatura, mas se você fizer esta operação, você vai ter o mesmo resultado. Simples assim. E é assim que vai aparecer as questões. Ele vai te dar uma situação e vai pedir em relação a outra situação. Vai perguntar qual é a pressão, qual é o volume ou qual é a temperatura. Sempre te dando uma situação inicial para que você possa fazer a comparação. A gente vai ver ali
dois exercícios e eu vou mostrar para vocês aonde estão as pegadinhas que podem aparecer, beleza? Algumas observações que a gente precisa fazer. Quais são as observações? Primeiro, a temperatura ela tem que ser sempre em Kelvin. Pessoal, faz aí uma coisa que você nunca vai esquecer. Sempre, coloca aí no caderno, bota aí amarelo, bota bem grande assim na folha para nunca esquecer. Sempre transforme Celsius para Kelvin. As questões vão vir com a temperatura em Celsius. Por quê? Para justamente enganar você. As questões quer selecionar quem sabe e quem não sabe. Uma forma de selecionar isso, diferenciar, é justamente vindo a temperatura em Celsius. Só que você não pode utilizar a temperatura em Celsius. Você tem que usar a temperatura em Kelvin. Não pode, não pode. Uma dica que eu dou é, sempre quando você lê a questão e a temperatura estiver em Celsius, já transforme logo. E como é que transforma? A gente vai ver já, mas eu já expliquei para vocês na última aula. De Celsius para Kelvin, você soma 273. Você pega o valor e soma com 273. Mas a gente vai ver já isso. A pressão ela pode vir em duas unidades. Você pode usar o Pascal, que é o PA, ou pode usar o ATM. Agora é importante, se na pressão 1 você usar ATM, na pressão 2 vai ter que usar ATM também. Pode usar unidades diferentes. Ou você usa Pascal ou você usa ATM. Não pode usar diferente. A mesma coisa para volume. Pode ser em metro cúbico ou pode ser em litro. Mas você vai ter que escolher um para usar. E sempre vai ser assim. Bora ver como isso cai em prova. Olha só, vou mostrar duas questões para vocês, referência para vocês. Um gás está a 300 Kelvin quando submetido a 3 ATM e no volume de 10 litros. Pessoal, o que foi que ele acabou de dizer para você aí? A primeira situação, a situação 1. Então nós temos aqui a situação 1. O que eu tenho na situação 1? A temperatura 1 é quanto? 300 Kelvin. A pressão 1 é quanto? 3 ATM. E o volume, vou botar aqui para ganhar espaço, não vou ficar apertado. Pressão 1, 3 ATM. E o volume 1 é de quanto, pessoal? 10 litros. Esta é a minha situação 1. Agora vamos continuar lendo. Qual será a pressão? Olha, já está perguntando para vocês. Qual será a pressão deste gás quando o volume for de 5 litros e ele estiver com 400 Kelvin? Olha só, agora ele te deu uma segunda situação. Ele te deu uma situação 2. Nesta situação 2, ele pergunta qual é a pressão. Então ele está perguntando a pressão 2. E ele te deu na questão a temperatura, que é 400 Kelvin, e o volume, que é de 5 litros. Pessoal, questão bem fácil, bem simples, só de aplicação de fórmula. Por que só de aplicação de fórmula? Você tem que observar primeiro que a temperatura está em Kelvin, então não precisa transformar, a temperatura já veio pronta, já veio do jeito aí. Você pegar e usar. Você separou as situações, leu, interpretou direitinho, leu, interpretou. Não precisa transformar, joga na fórmula e responde. Aí agora é só matemática. A matemática que vocês têm que desenrolar agora. Eu vou fazer de um jeito, pode ser que você ache melhor fazer de outro. Mas vamos ver se o meu jeito aqui de fazer é bom. Vamos lá. Então eu vou pegar a primeira situação. Como é a fórmula, pessoal? PV sobre T. PV sobre T. Decora isso. PV sobre T. Então é pressão 3, volume 10, sobre temperatura 300. Situação 1. Este valor tem que ser igual na situação 2. Como é a situação 2? Do mesmo jeito. PV sobre T. PV sobre T. Pressão é o que eu quero saber. Volume é 5. E a temperatura é 400. Agora tem que resolver isso daí. Você resolve do jeito que você quiser. Mas vamos tentar aqui. O que eu posso observar primeiro? Eu tenho um 10 aqui, ó. Eu tenho um 0 e tenho um 0 aqui. Vou cortar.
Beleza? Eu tenho um 3 e tenho um 30 aqui embaixo. O que eu posso fazer, pessoal? Eu posso simplificar. 3 e 30 dá para dividir os dois por 3. Então eu vou dividir aqui por 3 e vou dividir aqui por 3. Fica o que no final? 3 dividido por 3 dá 1. 30 dividido por 3 dá 10. Igual a... Aqui é a mesma coisa, pessoal. Eu tenho um 5 aqui em cima e tenho um 40. Esquece o zero, olha o 40. O 40 também dá para simplificar com 5. Então eu vou dividir por 5 e vou dividir por 5. Pessoal, 5 dividido por 5 dá 1. Então vai ficar 2 vezes 1. 40 dividido por 5 dá 8. Só que tem um zero daqui de baixo, então vai ficar quanto, pessoal? 80. Agora, o que é que eu faço para encontrar o resultado de P2? Eu escrevo esse vezes esse vezes esse. 80 vezes 1, 80. 10 vezes P2 vezes 1, 10 vezes P2. O 10 está multiplicando, o que é que eu faço? Passo para o outro lado, dividindo. Então vai ficar o quê? Já tinha o 80, aparece agora o 10. Igual a P2. Eu posso cortar aqui o 0 com 0, sobrou 8 dividido por 1. Então a pressão nesta situação vai ser de quanto, pessoal? 8. E qual a unidade de medida que você vai olhar para a pressão, pessoal? Qual vai ser a unidade de medida nesse caso? Você tem que olhar da situação 1. Qual era a unidade de medida da situação 1? Não era TM? Então aqui também vai ser TM. Então, está aqui a nossa resposta da primeira questão. Perceba, é muito fácil. É fácil. O que você precisa dominar é matemática. Matemática. E aí, pessoal, só é praticando que você aprende. Ficar só olhando o professor fazendo não vai adiantar nada, é que nem nadar. Se você ficar só olhando alguém nadar, você não vai aprender a nadar. Você tem que pular na piscina e tentar fazer. Beleza? Segunda questão, preste atenção, tá? Essa questão tem uma interpretação. Cuidado na hora de interpretar, para não fazer errado. Uma determinada massa gasosa em um recipiente de 6 litros tem pressão de 2,5 atm e temperatura de 27 graus Celsius. Pessoal, qual foi a dica que eu dei para vocês? Bateu o olho, tem temperatura em graus Celsius? Já transforma logo, para não esquecer. Senão você esquece e faz errado. Então você percebeu que tem uma situação 1, que é essa primeira que ele acabou de dizer para a gente. Nesta situação 1, você tem a temperatura que é 27 graus Celsius. Mas você não pode deixar em graus Celsius. Você tem que fazer a transformação. Ou seja, você vai somar 273. Professor, só isso na hora de transformar? Sim. De graus Celsius para Kelvin, basta somar 273. Quanto é 27 mais 273? Então eu tenho 300 Kelvin. Vamos lá. Para a situação 1, quais são as outras duas coisas que eu tenho? Eu tenho a pressão, que é quanto, pessoal? 2,5. E tenho o volume, que é quanto? 6 litros. Beleza. Esta é a minha situação 1. Pressão, volume, temperatura. Agora ele vai vir com as informações da segunda situação. Eu já vou colocar aqui, ó. Situação 2. Só que cuidado com a leitura. Cuidado, vamos lá. Quando a pressão é elevada em 0,5. Pessoal, vou fazer uma pergunta para vocês. A pressão 2 vai ser 0,5? Ele está dizendo que foi elevada em. Elevada em significa que foi crescida, que foi acrescentada, que foi aumentada a pressão. Se foi aumentada, eu já tinha 2,5 e aumentou 0,5. Então foi para quanto a pressão?
3. Cuidado com essa questão, porque ó, elevado em significa que você aumentou. Elevado para significa que você tem aquele valor. De novo, elevado em significa que o valor aumentou. Elevado para significa que você levou um valor para aquele outro valor. Exemplo. Eu tinha 90 quilos e elevei para 95. Elevei para. Eu saí de 90 e fui para 95 quilos. Agora, a outra frase pode aparecer. Eu tinha 90 quilos e elevei em 5 quilos. Ou seja, eu tinha 90 e cresceu mais 5. Então fui para quanto? 95. Cuidado com essas leituras para não perder uma questão por bobeira. Não é uma interpretação que você tem que ter cuidado. Tem que ler e entender se está aumentando ou se está levando para o valor. Nesse caso, não é 0,5 a pressão da segunda situação. Foi elevado em, então aumentou 0,5. Eu já tinha 2,5 da primeira situação, mais 0,5. Então a pressão vai ser quanto da segunda situação, pessoal? 3. 3 atm. Beleza? A mesma coisa agora, ó. Percebe-se uma contração de 1 litro. Pessoal, o volume 2 é 1 litro. O volume 2 é 1 litro. Contração de significa que foi diminuído. O volume tinha um valor, eu contraí 1 litro. Se eu contrair é porque eu diminuí aquela quantidade. Então, na verdade, vai ser quanto, pessoal? Eu tinha 6 litros e eu contraí 1. Então, quanto vai ser no final? 5 litros. Cuidado com essa questão, para não errar por bobeira, só na interpretação. Aí ele pergunta, qual é a nova temperatura? Ele perguntou a temperatura 2. Beleza? Perguntou a temperatura 2. Posso apagar aqui para resolver a questão? Pode não? Vê aí, rapidinho. Pode, né? De qualquer forma, pessoal, tá gravado, vai estar no Classroom para vocês, tá? Se vocês quiserem assistir depois, fiquem à vontade. Vamos lá. O que é que eu vou fazer, pessoal? PV sobre T igual a PV sobre T. Pronto, só isso. Vamos lá. Quem é a pressão da situação 1? Aí vai ser, ó, pressão 2,5. Pressão 2,5 vezes volume 6 dividido pela temperatura que é 300. PV sobre T. Situação 1 igual. Situação 2. PV sobre T. Pressão 3. Volume 5. Temperatura é o que eu quero descobrir. Agora, pessoal, é só matemática. Acabou a física. Vamos fazer essa conta aqui, pessoal? O que é que eu vou fazer? 2,5 vezes 6. Vou ter que dar 2,5 vezes 6. Ó, é bem fácil, 2,5. 2,5 mais 2,5 dá 5. 5 mais 5 dá 10. Já foram 4 vezes. Com mais 5 dá quanto? 15. Foram 6 vezes, tá vendo? Como é fácil somar esse número? Multiplicar. A cada 2 vezes 2,5 eu tenho 5. 5, 5, 5. Ou seja, esse resultado aqui dá quanto, pessoal? 15. Dividido isso por 300. Igual a 3 vezes 5, 15. Olha só que interessante. O 15 está igual em cima, né? Vamos fazer aqui, ó. Eu vou multiplicar esse vezes esse vezes esse. Quem já é bom em matemática já entendeu o valor do T2 aí. Acho que quem não tem esse domínio tão forte faz as contas. Vai ficar 15 vezes T2. 15 vezes T2 é igual a 15 vezes
Vou fazer aqui embaixo. 15 vezes T2 é igual a 15 vezes 300. Não faça contas como você perceber que dá para simplificar. Eu acho que dá para simplificar, então não vou fazer conta. Eu vou pegar o 15 e já vou passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar T2 é igual a 15 vezes 300 dividido por 15. Ora, eu tenho 15 em cima e tenho 15 embaixo. Corto, sobrou o que igual, pessoal? T2 é igual a 300 Kelvin. O que acontece é que, às vezes, as questões, ela pede para você dizer a temperatura em graus Celsius. Como é que eu faço para voltar para graus Celsius? Ora, o processo inverso. Se eu de Celsius para Kelvin eu somei, e Kelvin para Celsius é o processo inverso. Então eu vou o quê? Subtrair. Então, se eu vou subtrair aqui, qual vai ser o resultado, pessoal? 27 graus Celsius. Oxe, professor, não entendi não. Quer dizer que o gás aumentou a pressão, diminuiu o volume, mas ficou com a mesma temperatura? Foi. Vocês vão ver lá na frente que este processo tem um nome. É um processo em que pressão muda, volume muda, mas a temperatura não muda. Nós vamos chamar isso de transformação isotérmica. A gente vai ver isso, tá? Vai ter também outras transformações que a pressão não muda. Vai ter outras transformações em que o volume não muda. E a gente vai ver isso mais a fundo. Eu só estou fazendo um link com vocês aqui dessa jogada, tá certo? O que vocês precisam entender nessa questão, por enquanto, é simplesmente o passo a passo para descobrir a temperatura. Beleza? Alguma dúvida? Se tem dúvida, pessoal, pode perguntar, fica à vontade.